Fala, rapaziada, aqui o Switch, aqui direto do canal Texugo Libertário. E bom, por que será que isso aqui não surpreende a gente? Por que será que esse tipo de coisa não surpreende mais a gente? Que a gente não, né, se descalabra, a gente não se escandaliza mais, né? Lindbergh pede ao STF abertura de inquérito contra o governador do Rio por causa da operação contra os traficantes, os bandidos e toda a prole do mal, tá, que reside no Rio de Janeiro. A requisição, o deputado pede o afastamento cautelar de Cláudio Castro nas funções. Bom, eu não tenho dúvidas. Se fosse 2, 3 anos atrás, no auge do inquérito do fim do mundo e das fake news, o governador do Rio seria afastado. Sem dúvida seria afastado. Mas como hoje os tempos são outros, como hoje bateu o Magnitsky, como hoje bateu o cancelamento de visto, como hoje o STF está em xeque para a população brasileira, né, ele vai gritar pro vento, porque ai do STF, ai do STF, hoje é dia 30, já indo pro dia 31, fechamento de outubro, não sei nem se vai ter dia 31, acho que vai. Ai do STF, se eles afastarem o Castro da governadora do Rio de Janeiro. Ai, vai lá lindinho da Odebrecht, vai lá, seu safado. Esse tipo de coisa, você acionar o poder judiciário, você acionar o poder público do Estado para perseguir pessoas, isso é nacional-socialismo puro. A maior essência do fascismo é o uso do Estado para perseguir dissidente político, que é o que esse cara aqui mais faz. É a única coisa que esse cara faz no Congresso é tentar usar a máquina do Estado, tanto para recorrer para o STF, tanto para criar lei no STF, um monte de regulação, um monte de coisa foi pedido desse vagabundo e dos amigos dele no STF para aprovar aquelas leis, aquelas coisas imundas. E o resto é história, porque a gente já sabe o que deu, a gente já sabe o que aconteceu, a gente já sabe como funciona. Mas ninguém mais cai nesse discurso. E pior, o STF não vai escutar mais. Lindinho da Odebrecht. A gente vê o Zema falando: crime organizado e ideologia tem música e atrai mais jovens. Sim, é razão, ele tem razão, isso aqui é verdade. Mas, bom, eu particularmente moro em favela. Eu trabalhei 7 anos entrando em favela, Zona Sul, Zona Norte, Zona Oeste, Zona Leste. Conheço de ponta a ponta São Paulo. Sei aonde, né, reside o PCC, onde tem traficantes, onde tem biqueiras, sei de tudo isso. Até porque, num tempo muito atrás, eu também era usuário de drogas. Então, eu sei disso. Eu sei que existe muita coisa que os Zema e políticos jamais vão descobrir, porque eles só conseguem ver a casca. Político, por mais que o Zema seja um ótimo candidato da direita aí, seja um ótimo governador, é só uma casca. É só uma casca. Eles não conseguem ver a profundidade do problema. É um problema muito mais fundo, é muito mais intrínseco. A população desarmada, a população depressiva, um Estado que rouba, que oprime, que proíbe, que censura, que persegue, que prende, que tenta matar, que tenta... Cara, as pessoas são reféns 2 vezes. É como eu costumo falar, né, da faixa de Gaza dos palestinos. Os palestinos são 2 vezes reféns, são 2 vezes oprimidos, são 3 vezes perseguidos. Por quê? Porque é o Hamas, é o Estado de Israel também cometendo exagero. É lógico que eles estão se defendendo. Contra isso eu não tenho nenhuma dissidência, até porque se fosse minha família, eu provavelmente falaria coisa muito pior. É muito fácil da minha cadeira aqui falar que Israel está errado, sendo que eu não estou na situação, mas enfim, é outra discussão. Mas enfim, a vítima é duplamente, triplamente vítima, porque você viu, tem vídeo dos traficantes atirando, ligando o modo automático da arma e disparando na direção de centenas de casas, centenas de pessoas, colocando a vida de uma pá de gente, de criança, de idoso, de várias famílias em risco, e aí a gente vê esses vagabundos sendo tratados aqui como os vítimas. E não são vítimas. E sim, tem vídeo dos caras ligando a submetralhadora no modo automático, o fuzil, uma R-15, no modo automático e disparando em direção às casas, centenas de casas, centenas de pessoas em risco. Eu concordo com o Zema, crime organizado é ideologia, sim, tem música, traz jovens, eu não acho que a música seja o problema, eu não acho que os jovens sejam o problema é o Estado, é a ineficiência do Estado. Eu vou sempre brigar nessa tecla aqui, como um legítimo libertário. Armamento já. Armamento já. Ah, que você discorda que a polícia tem que fazer operação. Não, tem que fazer operação. Tem que continuar subindo o morro, tem que continuar matando traficante. Mas enquanto a população estiver desarmada, enquanto a população não puder ser livre, esses caras aqui vão ganhar espaço, vão ganhar dinheiro, vão ganhar mais jovens, vão ganhar... Cara, é um loop infinito. Porque o governo ele nunca vai conseguir acabar com o crime. Porque ele não quer armar a população, ele não quer entregar o livre mercado para a população, e aí é um tema polêmico. Eu sei que a maioria dos brasileiros é contra a legalização das drogas,
mas já está mais do que provado que a guerra das drogas é uma guerra perdida. Eu sei, eu era usuário, eu usava droga pra cacete. Graças a Deus, Cristo me salvou, consegui sair dessa vida. Mas não é todos que têm essa chance, não é todos que passam por isso, e não é todos que têm essa bênção sobre a nossa vida para livrar a gente disso. Porque a gente vê o tanto de defunto que tem aqui nessa rua. Lógico, essa população veio aqui, tirou as fardas, porque tinha um monte aqui com farda, com colete. Foi retiraram isso dos caras para parecer que são vítimas. E não, vocês não enganam mais ninguém. Aí tá aqui os militantes, né? Flávio Dino, por que será que a gente não se surpreende com isso, cara? Por que será que a gente não se surpreende com isso? Aí, Flávio Dino, vamos dar um vídeo. Presidente, senhoras e senhores, o eminente procurador-geral que faz uso da palavra na tribuna acaba de aludir a essa circunstância terrível, trágica, que assistimos no momento no Rio de Janeiro. E essa alusão se presta a um esclarecimento neste julgamento. Não se trata jamais de julgar a favor ou contra a polícia como instituição. Como qualquer atividade humana, com certeza há bons e maus profissionais na polícia, como no sistema de justiça. E, às vezes, há uma ideia de que quando há um julgamento dessa natureza, se trataria de tentar, de alguma forma, impedir a ação legítima da polícia. Ao contrário. E esses eventos todos, essas tragédias todas, se prestam a mostrar como nós precisamos sempre cuidar de uma teoria geral da ação policial, sobretudo, evidentemente, no plano político, e procurar solucionar os casos concretos. Foi o que eu busquei nesse caso, mostrando uma posição institucional nossa que não é nem de impedir a ação da polícia, nunca foi, mas, ao mesmo tempo, não é de legitimar um vale-tudo. Bom, antes de eu me pronunciar sobre isso, antes de eu falar sobre isso, né, eu quero dizer que sim, a polícia comete abuso, eu já sofri esse tipo de abuso. Eu com o currículo na mão, 9 horas da noite, tomei enquadro, tomei esculacho, fui chamado de drogado, e naquela época eu nem usava drogas. Comecei a usar apenas de raiva contra a polícia. Então sim, o abuso policial gera um efeito muito contrário, gera um efeito muito pior. Eu também não tinha todo aquele ódio da polícia naquela época, eu nem usava drogas, mas depois de vários incidentes, de vários abusos, de excesso mesmo que a polícia cometeu, eu fui pro lado errado sim. Graças a Deus fui resgatado por Cristo, meu coração foi transformado, virei libertário, fiz um giro 360 graus de mudança. E cara, sim, a polícia comete abuso, mas não é porque a polícia comete abuso que a gente tem que defender vagabundo, que a gente tem que defender traficante, que a gente tem que defender uma raça de maldito que tortura as pessoas com câmara de gelo, que queima pessoas em pneu, toca fogo em pessoas, né? Arranca a carta dentária, a arcada dentária para que os corpos não sejam reconhecidos. É isso que esses terroristas fazem, porque não são simplesmente meros traficantes, não são meramente perrapados, ladrõezinhos de chinelo, de celular, não, são terroristas, são pessoas que torturam, que matam, que perseguem, que silenciam, igual uma Suprema Corte que a gente tem aí. Mas eu não vou nem me alongar no Flávio Dino pra mim não cair ali em pecado, porque, cara, é difícil perdoar esse tipo de gente, é difícil levar esse tipo de gente a sério, cara. Aí vê os militantes, maioria Estadão, maioria nas redes culpa Castro pela crise de segurança no Rio e desaprova mega operação policial. Levantamento pela IP exata mostra que 63,4% aponta o governador do Rio como principal responsável pela crise, enquanto 29% atribuem a responsabilidade ao presidente Lula. Peraí, como assim? A maioria nas redes sociais culpa o Castro pela crise de segurança no Rio de Janeiro. Eu quero saber, me mostra aqui, porque todas as hashtags que a gente tem aqui, eu não vou clicar aqui porque tem umas coisas pesadas, tem cabeça de separo, tem uma parte de coisa aqui, e sim, se é bandido, ninguém tá nem aí, bandido tem que se ferrar mesmo, mas eu queria ver como que esses militantes, como que esses caras de paz têm a indecência de fazer uma pesquisa dessa e mostrar que o governador é responsável. É lógico, se ele comandou a operação, é lógico que ele tem responsabilidade. Mas entende como eles vão mudando a estatística. Eles põem uma perguntinha aqui, manipulam outra perguntinha ali, e ao final a gente já sabe como que é, né? Tá aqui.
Empresário paulista lucrou 40 mil por dia vendendo armas ao Comando Vermelho. É por isso que eu digo. Aí tá aqui o militante. A polícia entrou no condomínio dele atirando? Não entrou no condomínio dele atirando. Concordo, né? Deveria ser o mesmo tratamento. Se esse cara vende arma, deveria estar me trancando a pomba lá do apartamento dele. Não tô nem aí com isso. O problema é, esses mesmos militantes, esses mesmos hipócritas, esses mesmos vagabundos são os mesmos que defendem uma população desarmada. População desarmada, esse tipo de vagabundo aqui sempre vai crescer, sempre vai haver demanda por arma no país, em qualquer lugar do mundo. Não adianta você, vou riscar o papel aqui, vou proibir as pessoas de se armarem. No lugar assim, quando eu trabalhava, quando eu tinha 15 anos, chegou um cara vendendo lá revólver por R$800 naquela época, era o quê? 2011, ainda veio com 6 balas, ainda veio com bala no tambor, já pra você já usar de cara, R$800. Essa de que, vamos proibir as armas, assim os vagabundos não vão ter acesso. Mentira! Eles vão ter acesso sim! Eu vi com meus próprios olhos. Eu colava em baile funk. Eu vi lá os caras tudo armado. Eu vi! Ninguém me contou. Eu vi essa merda. Não adianta vir com esse discursinho, porque população armada ia ter um caos. O caos já tá aí. Já tem traficante dominando parte da cidade. Mas é só no Rio de Janeiro? Não é só no Rio de Janeiro. No Ceará tem. Já tem cidade fantasma no Ceará. Aqui em São Paulo, não muito na Zona Leste, mas na Zona Sul, tem um monte de lugares controlados pelo crime organizado que não entra ninguém. Se você entrar de capacete, você é morto. Se você entrar com o farol muito alto, você é morto. Se você não ligar a luz do seu carro na hora de entrar, para os caras verem o seu rosto, você é morto. Então, de que merda vocês estão falando? Como assim uma população armada ia entrar em causa, as pessoas iam estar se matando? As pessoas já estão se matando! Bexiga! De que merda de discussão vocês acham que vocês enganam quem? Aí tá aqui, a polícia entrou no condomínio dele atirando? É lógico que não entrou. Mas você acha que uma população armada, bandido ia se crescer? Você acha que esse tipo de vagabundo ia ganhar dinheiro vendendo arma? É claro que não! É óbvio que não! Aí tá aqui, Nos últimos 3 anos reduzimos o desmatamento na Amazônia, tá aí falando de COP30. O cara tá falando de COP30. Eu não vou colocar aqui o pronunciamento dele, porque aquilo ali é pura mentira, pura balela. Mas é isso aqui que ele tá interessado. COP30. Aí vamos ver aqui a gringa aqui repercutindo no Brasil, o que tá acontecendo aqui no Brasil. Vamos dar um link só pra vocês verem, só dar um pitaco, eu vou deixar o link, até porque esse podcast aqui é muito grande e é bom sempre acompanhar a gringa pra gente ver como tá repercutindo as coisas. Among other things and among other sources of his genius. So Brazil is meant to be hosting COP30. This is the big climate shindig where the great and the good go and fly their private jets to remote parts of the world to discuss how they can pretty much starve everybody else of resources, especially of energy and of cheap food. And the communists were sort of going on about how this must... Vou colocar o fone aqui pra gente, né, pra me comentar enquanto a gente vê os vídeos, né? Porque é muito ruim tenho que pausar e voltar depois. Né? And of cheap food. And the communists were sort of going on about how this must engage with the favelas and walk alongside the favelas because the future of cities will be defined by climate and it will only be just if it is collective. There are other ideas about justice, however. One of them is war, I would suggest. This basically is what happened in Brazil yesterday. At around dawn, the governor of Rio de Janeiro in Brazil, sent 2,500 armed police and soldiers with helicopters, armored vehicles, and drones to fight against a gang called the Red Command, or Comando Vermelho, a criminal organization that sort of grew out of Brazil's prisons. And in case you were wondering, yes, you can identify these gangsters quite easily because they tend to love tattooing themselves, their faces and their bodies and so on, in line with the rest of the Latin American gangs. Bom, enfim, vocês veem, a gringa tá repercutindo isso muito, você tá passando em vários jornais lá na Europa, nos Estados Unidos e todo o resto do mundo. Twitter tá bombando com isso aqui, só dá isso aqui na política, na discussão política só se fala sobre isso. E bom, né, tem muitas nuances, né, eu não sou a favor disso, eu sou tatuei um palhaço, eu sou matador de polícia. Não, você tatua o que você quiser, o corpo é seu. Ninguém deve morrer por causa de uma tatuagem, ninguém deve morrer por causa de uma música. Mas o cara faz apologia ao crime. Dane-se.
É problema dele, é problema das pessoas que curtem aquilo. Agora, agir é outra coisa. Você apoiar bandido colocando um colete e um fuzil na mão é totalmente diferente de uma música que faz apologia. É totalmente diferente de um dependente químico ou de qualquer outra coisa. Porque a partir do momento que você levanta uma arma, põe um colete, põe camuflagem e atira na polícia, aí é outra história. É ação. É ação. Eu discordo desses conservadores que falam, o cara tatuou um bolo, bandido, o cara tatuou um mago, pronto, ele é isso. O cara tatuou não sei o que, ele é isso. Mas o crime existe mesmo, é uma bíblia de tatuagem. Toda tatuagem tem um significado. Dane-se. Tatuagem não significa nada. O que significa as coisas é o cara pegar no fuzil pra atirar no policial. Aí é outra história, aí não tem discussão. E 99,9% dos brasileiros concordam com isso. O cara pegou no fuzil, dominou o morro, atira em polícia, cara, não tem discussão. Agora, tatuagem, usuário de droga, essas outras coisas, aí a gente vai discutir porque é um problema muito mais complexo. É muito mais difícil de resolver do que atirar e matar um bandido. Matar bandido é simples e fácil e não tem discussão. O povo brasileiro já sabe que não tem discussão. Vou deixar o link aqui, podcast muito bom. Vai estar aqui os militantes. Votariam nesse homem em 2006? Eu coloquei aqui, ó. Acho que não vai aparecer o meu comentário. Eu coloquei, votaria sem pensar duas vezes. Votaria sem pensar duas vezes. E a sorte dos caras do Rio de Janeiro é porque ele não pode concorrer pela segunda vez, né? Ele já tá colocando aí o candidato aí pra continuar esse legado. E provavelmente, eu esqueci o nome do cara, eu acho que é um dos assessores dele, um dos secretários dele, e provavelmente o cara vai surfar. O cara vai surfar, vai ganhar muito capital político, porque essa é a demanda maior da população brasileira, segurança. Você não tem segurança para andar com o celular na mão, você não tem segurança para comprar uma moto, você não tem segurança para comprar um carro, você não tem segurança na sua casa, você não tem segurança no seu trabalho, em lugar nenhum. Tudo pode acontecer e você está à mercê de tudo. O brasileiro não tolera mais esse problema de segurança pública, não adianta, é unanimidade. Aí vem as militantes. Direita diz não gostar de traficante. Pegaram, eu lembro, 39 quilos de cocaína no avião do Bolsonaro, 300 de maconha no avião do sei quem, primo traficante. Cara, eu tenho parente traficante, você provavelmente tem um grupo traficante. Se não é traficante, é bandido. Se não é bandido, ou faz algum delito, comete alguma coisa, ou é usuário de drogas, alguma coisa. Não existe família perfeita, principalmente porque o diabo, ele atua na destruição da família. E principalmente aqui no Brasil, onde é um país totalmente tomado pelo inimigo, pelo Satanás, a gente sabe, a família é a parte mais destruída no Brasil. Então não adianta, eu concordo, né, avião do governo levando cocaína, essas coisas assim, é o que mais tem. O governo é o maior traficante de drogas do mundo. Ninguém vende mais drogas que o governo. É em remédio, é em não sei o quê, é indústria farmacêutica, é um monte de coisa. Se a gente for levar a risca, não vai sobrar ninguém. É por isso que eu sou a favor de legalizar tudo isso mesmo. Quer usar, quer se acabar, usa. Pra não ficar enchendo cadeia com noia e colocar assim bandido, gente que é ponto, que porta fuzil, gente bandido de verdade, como o Lula e o PT, né? Mas, né? Essa mesma raça aqui é a raça que defende o desarmamento da população. É a mesma raça que quer que a gente seja refém de político. Precisa ser refém de político. Não, porque o governo vai nos defender, o governo vai dar segurança, o governo vai prover, o governo vai proteger a minha família. Vai sim. Vai sim, o governo vai proteger sim. Imagina. A Argentina coloca fronteiras no Brasil alerta máximo após mega operação de dinheiro. Tá mais do que certo. Milei já seguiu isso, Paraguai já tá fazendo isso. Bolívia, o novo presidente da direita lá, os caras já querem fazer isso. Vão fechar as fronteiras mesmo com o Brasil, porque é isso. País que apoia terrorista, e eu tô falando nós, não do nosso país, das pessoas em si, mas do presidente, das lideranças políticas, do próprio STF, que passa pano pra vagabundo, que passa pano pra criminoso, que a gente vê vagabundo, safado, como aquele gordola maldito. Não, porque tem que ver. Eu sei que a polícia comete excesso. Eu sei. Eu moro na rua. Eu ando na rua, eu trabalho, pego condução, já trabalhei nos 4 cantos da terceira maior cidade do mundo, que é São Paulo, entregando conta, entrando na casa das pessoas, falando com as famílias. Foi aí que eu vi com os meus próprios olhos como a banda toca. Comete excesso, mas porque não é porque comete excesso que a gente tem que passar pano pra bandido e vagabundo armado até os dentes. Claro que não. Quem tem que estar armado é a população. Quem tem que se armar é o cidadão de bem, é o trabalhador. Quem tem que prover a própria segurança somos nós mesmos. E não a merda de governo competente.
muito menos facção e organização criminosa como é o Comando Vermelho, o PCC e o Partido dos Trabalhadores. Aí tá aqui o Castro. Desafia alguém portar fuzil em Paris e ficar vivo mais de 20 segundos. Ele tá coberto de razão. Cara, o Castro virou herói nacional depois dessa operação, cara. A esquerda não entendeu, eles não estão entendendo. Eles não estão percebendo o buraco que eles se enfiaram. O Castro virou herói nacional. O cara tá imbatível. Desafia alguém portar o fuzil em Paris e ficar vivo mais de 20 segundos. Não fica. Não tem nenhum lugar da Europa que é controlado por traficante. E aí são os mesmos que vêm passar pano pros vagabundos aqui. Não, vocês estão matando muito. Não, porque morreram os inocentes, as vítimas. Os traficantes são vítimas, né, Lula? Cara, poucos dias atrás ele falou isso. Mal dá pra acreditar nisso. Os traficantes são vítimas, né, Lula? Castro afirmou que desafiaria qualquer pessoa a portar um fuzil em cidades como Paris, Londres, Barcelona ou Nova York e permanecer viva por 20 ou 30 segundos, afirmando que nesses locais quem carrega armamento semelhante é considerado terrorista. Sim, portar um fuzil em Nova York, no meio da cidade lá, colocando terror, ameaçando as pessoas, cobrando impostos das pessoas, mesmo tipo que o governo também é uma facção criminosa, tá? A gente libertário, a gente já sabe disso de cor e rola. Mas aqui eu não tô querendo declarar guerra contra os conservadores, até porque essa guerra vai ser muito pro futuro. Hoje somos mais do que aliados, somos irmãos de trincheira. Irmãos de trincheira. Sim, quem carrega fuzil e aponta para trabalhador inocente, atire policial em qualquer outro lugar do mundo é terrorista, não é vítima da sociedade. Ele tá voando. O cara tá voando, o homem tá voando. Nós achamos que o terrorismo é muito maior do que a lei que define ou que é que não. Né? Porque tem que mudar essa lei na Constituição, tem que mudar. Traficante altamente armado com R15, colete, camuflagem, torturadores, perseguidores, gente que persegue trabalhador, gente que cobra imposto de gás, cobra imposto daquilo do mesmo jeito que o governo, né? Cara, tem que ser tratados como eles devem ser. São terroristas. São terroristas. Com T maiúsculo. Tudo maiúsculo. Não tem como passar pano. Eu sou libertário. Sei, vivo no dia a dia. Já passei por abuso policial. Isso é coisa para outro momento. Esse momento aqui, a gente vai estar unido. Unido. Que você está falando que a polícia comete abuso? Sim, comete, porque eu vi. Um dos meus amigos teve o joelho quebrado por uma cacetada de borrachada, porque a gente só tava enchendo a cara bebendo de uma festinha. Ah, mas vocês eram militantes. Então, tá bom, então beleza. Vamos justificar então sair batendo em todo mundo, qualquer bar, porque se for seguir essa risca eu vou querer pra todo mundo. Principalmente no barzinho aí chique de vocês, onde vocês enchem a cara, eu vou querer que vocês tomem cacetada também, que vocês tomem tiro também. Se for seguir a risca, vamos seguir pra todo mundo. Não é só pro favelado não. Mas como eu tô falando, isso aqui é discurso, isso aqui é treta para outra fase da nossa sociedade. Quando a gente tiver acabado com essa merda, ou minimamente abaixado esse terrorismo no Brasil, aí a gente discute abuso policial. Agora não é a hora. Agora é hora de união, e não preciso nem falar, o brasileiro inteiro já se uniu nisso. O brasileiro inteiro tá contra isso. E quanto mais a esquerda bater, quanto mais o Lula falar, quanto mais esses militantes ficam passando pano para traficante, melhor pra gente. Porque o centro, as pessoas que não estão nem aí pra política, essas pessoas que decidem eleição, e sim, e na verdade eles estão certos, porque quem se importa com político mesmo, e política no todo só se ferra, porque a gente fica louco da cabeça. Eu mesmo já tive crise de depressão, já tive crise de ânsia né, as coisas que eu não posso falar aqui no YouTube, mas a maioria das pessoas não tá nem aí pra política. E esse tipo de discursinho de esquerda, de STF defendendo o bandido, das pessoas aqui acusando passando pano pro que o Flávio Dino diz, até porque esse indivíduo aqui entrou lá, né, num dos lugares mais perigosos do país, e não aconteceu nada, né, então estranho, minimamente estranho, né. E quanto mais o Lula falando de COP, e depois o Lula também, eu vou colocar aqui só para encerrar o vídeo com chave de ouro, né, me reuni aqui pela manhã com os membros do meu governo, determinamos a justiça, bababá. Quanto mais eles bater na polícia, quanto mais eles bater na população que quer, né, ali mais segurança pública, melhor pra gente. A gente vai nadar de braçada. Isso aqui tá repercutindo em todos os cantos do mundo, rapaziada. Não é uma repercussão pequena. Não é, eu repito pra vocês, isso aqui tá repercutindo no mundo inteiro. Lógico, não é só apenas a globalização, o efeito network.
Você percebe que todas as lideranças políticas da direita estão interligadas, seja a direita na Ucrânia, seja a direita na Europa, seja a direita nos Estados Unidos, seja a direita na América do Sul. Por quê? Porque o inimigo é maior, o inimigo é muito maior. Então todo mundo tem que se unir. Eu acho que isso é muito interessante, é muito novo, né? Essa interconexão que a internet trouxe pra gente. Cara, a esquerda tá lascada, concordo com o Castro. Em nenhum outro lugar do mundo, um cara com fuzil seria tratado como traficante ou criminoso comum. São terroristas. Isso aqui não tem como discordar. Então é isso, rapaziada. Kill Switch encerrando aqui. Deixa o libertário. Deixa nos comentários aí vocês que estão gostando dessa cobertura. Vou tentar trazer vídeos com mais frequência aqui. E sempre tentando trazer, né, essa pauta meio conservadora e também um ponto de vista libertário, que é onde a gente se encontra, que é onde a gente se encaixa. Armamento para a população já, para ontem.